Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Dulce Aguiar e no vídeo de hoje é dia de fofura. Olha só que graça esse lindo estojo. Esse é um estojo porta-insulina, mas você pode usar essa dica para fazer outros tipos de estojo, como estojo escolar, estojo porta-pincel. Então é uma dica super versátil que você vai adorar. E se você puder, não esqueça de curtir e compartilhar essa dica também com os seus amigos. Olha só que lindo o estojo. Então aqui você pode colocar a insulina. Aqui pode ser colocado aquele potinho que vem as fitinhas para medir a insulina. Aqui tem espaço também para colocar o glicosímetro e nesse lado você também tem a possibilidade de guardar as agulhas ou outros acessórios que você queira guardar. É um estojo super versátil que você pode usar aí para outras finalidades, não só para porta-insulina. É uma dica que você vai usar aí no seu dia a dia para outras finalidades. E com isso você consegue agregar outros trabalhos no seu portfólio. Se você é novo aqui no canal, se inscreva já, porque toda semana tem dica nova. E se você já é inscrito, deixa aquele like para me ajudar a divulgar essa dica também a outras pessoas, ok? Para você não custa nada e aqui para o canal faz um bem enorme. E se você gostou dos tecidos, confere todos lá na minha loja virtual, ok? Então, vamos lá para a minha dica? Então, eu comecei cortando os tecidos, a medida está aparecendo na tela e também está aqui na descrição do vídeo as medidas para fazer essa composição. Então, aqui a medida inteira você pode trabalhar aí com o mesmo tecido para não precisar fazer essa faixa. Então, a medida inteira também está aparecendo aí na tela da medida desse pedaço. Depois de finalizado as costuras, eu vou costurar essa parte aqui, já trago ela montada com a medida correta. Eu também vou precisar nesse projeto, como é um porta-insulina, então eu vou fazer ele térmico, com essa manta térmica. Essa manta, ela é bem molinha, bem flexível, muito leve, você vai adorar trabalhar. Essa manta eu tenho à venda na minha loja virtual, então você pode acessar. E eu vou precisar também desse plástico branco, é um plástico branco fosco. Aqui na minha cidade ele é conhecido como plástico leitoso, então não sei como é que você tem o nome aí na sua região. Se você quiser comentar aqui embaixo na descrição do vídeo para outras pessoas também terem acesso. E eu vou precisar também de um viés, o meu ainda não está emendado. Vou precisar de 2 pedacinhos para fazer a parte do zíper. Vou precisar de mais um pedacinho de viés, as medidas estão todas aí, e mais um pedacinho para finalização do zíper. Eu vou usar zíper em metro, vou precisar de mais um zíper pequeno para a parte interna e 2 cursores com pingentes para a parte interna e externa. Então, todos os meus pingentes eu tenho à venda, infelizmente eu não tenho na minha loja virtual, mas eu tenho à venda pelo WhatsApp. Todos os meus pingentes e cursores têm banho de ouro, então eles não descascam com o tempo, com lavagem, então eles duram anos se você cuidar, principalmente na lavação, eles duram anos, o brilho ele fica igual. Eu tenho pingente com mais de 10 anos, exatamente nesse mesmo tom, ficam perfeitos, então você vai aí colocar um valor agregado no seu material. Se você quiser adquirir, eu tenho à venda, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Aqui estão os materiais que eu preciso. Você pode aí pegar todas as informações na descrição do vídeo. Como eu mencionei, então eu vou começar aqui na parte interna, só fazendo essa costura. Então agora eu vou lá na máquina, vou costurar aqui nessa parte. E depois volto e jogo tudo pra cá e costuro aqui nesse lado também. Então eu vou ali rapidinho na máquina e já trago finalizado, porque é uma parte super fácil, então não há necessidade de eu mostrar pra você na máquina. Aqui eu finalizei as 2 costuras, então se você for fazer esse detalhe para colocar nome, não esqueça de colocar o pé dos 2 tecidos para o centro, assim você não vai correr o risco de ficar de cabeça para baixo, no caso, se o seu tecido tiver direção. Então no meu caso ele vai ficar assim depois, e atrás ele vai ficar assim. Se você quiser que ele fique em pé, assim também, você pode colocar esse detalhe aqui embaixo e fazer aí, fazer uma modificação e ajustar do jeito como você achar melhor. Então, agora eu vou fazer uma costura de segurança ao redor.
Eu usei aqui a manta Poly 100 R1, uma manta bem fininha, porque eu estou usando a manta térmica também. Então, para o trabalho não ficar muito pesado, eu estou usando duas mantas bem leves. Essa minha aqui, ela também tem uma manta acrílica desse lado. Eu vou na minha máquina, vou fazer uma costura de segurança ao redor e uma costura de segurança aqui também, nessa parte central, porque eu vou fazer um bordado aqui. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal ensinando a fazer o bordado. Nesse vídeo eu não vou te mostrar o bordado, eu vou te mostrar num outro vídeo. Se você quiser, fique ligadinho aí. Em um outro vídeo eu mostro também como fazer esse bordado aqui nesse trabalho. Não vai estar nesse vídeo para não ficar muito longo, até porque muitas pessoas vão fazer provavelmente sem essa aplicação de bordado. Então eu vou lá na máquina, vou fazer a costura de segurança. E se você não vai fazer o bordado, você já pode aí fazer também um quilting de sua preferência ou um matelassé, como você achar melhor. Então, aqui eu já tenho finalizado a parte do bordado e eu fiz também uma marcação para arredondar os cantos. Eu uso essa minha régua para fazer os cantos, então essa é a minha régua de arredondamento de cantos. Aqui eu tenho a parte que a gente consegue fazer círculos. E também tem o cantinho de caixa de leite, ou na realidade o nome correto seria canto chanfrado. Para você fazer, eu tenho aqui ele maior e tenho aqui ainda em vários tamanhos, tenho várias opções. Essa régua está disponível lá na minha loja virtual. Então eu vou arredondar o canto, você pode aí, se você não tem a régua, usar qualquer outra opção para arredondar o canto. Agora eu vou quiltar toda a parte interna, vou fazer um quilting livre. Você pode usar aí o que você costuma fazer, um matelassé ou quilting livre. Eu tenho vários vídeos aqui no canal ensinando a fazer o quilting livre. E para você que me acompanha e não tem a máquina de bordado, ou não tem alguém aí próximo que consegue bordar para você, eu te dou uma opção para fazer esse nome em forma de quilting. Eu tenho uma aula aqui no canal ensinando. Então, eu vou deixar o link aqui em cima no card, também está aparecendo na descrição do vídeo, confere lá. Se você não tem máquina de bordar, você vai adorar essa dica, porque você pode fazer aí o seu produto personalizado, com certeza você vai vender super bem. É uma ótima opção para quem não tem máquina de bordar. Então, eu vou lá na máquina, vou fazer o quilting e já vou trazer para você quiltado. Eu não vou explicar nessa aula o quilting, porque eu tenho várias aulas que estão todas aqui embaixo também na descrição do vídeo. Se você não viu ainda, confere o vídeo porque você não vai querer perder. Então, eu vou lá e já volto com ele pronto. Agora, com o quilting, eu fiz um quilting de coraçãozinho para combinar aqui com o tecido, olha só. Então, eu tenho várias dicas aqui no canal mostrando como eu faço o quilting. Se você quiser que eu grave um vídeo com esse padrão de coração, deixe nos comentários que eu trago no próximo vídeo as dicas de como eu faço esse coraçãozinho. Eu vou refilar esse trabalho, tirando somente o excesso de manta. Sempre que eu for refilar, então, o trabalho, eu vou alinhar a régua pelo tecido em algum dos pontos e eu tiro somente o excesso de manta. Sempre que eu tenho também algum padrão, algum desenho, ou até mesmo tecido que ele tem alguma linha reta, eu gosto de alinhar também por esse desenho ou emenda de tecido. Corto os cantinhos arredondados. Veja que eu fiz uma costura em cima da minha marcação também. Então, o trabalho finalizou em 38 por 24,5. Agora, eu vou cortar os outros materiais exatamente do mesmo tamanho. Mas antes disso, eu vou colar esse plástico leitoso aqui na minha manta térmica, porque senão ele vai ficar escorregando, então eu vou usar uma cola temporária para facilitar a costura. Coloquei um paninho aqui para usar a cola temporária. Se você não tiver a cola temporária, você pode fazer a marcação do molde aqui bem certinho e passar um zigue-zague ao redor. Isso também facilita para você fazer a costura. Como tenho a cola, eu prefiro passar a cola. Passo num lado e passo no outro. Ajusto bem
E de qualquer forma, eu também vou fazer o desenho aqui, ó, alinhando bem. Vou alinhar aqui por essa lateral. Vou fazer a marcação aqui dos cantinhos também. E depois eu corto. Mas antes disso, então, agora eu vou para a parte do plástico, que é o zíper, a parte interna. E também vou colocar o elástico, que eu acabei esquecendo de comentar. Eu também preciso de um elástico, já vou te passar a medida. Vou dar uma organizada aqui nas minhas coisas e já volto com as medidas. Então, vamos para o próximo passo, que é preparar a parte interna. Então, o estojo vai ficar assim, dessa forma. A abertura do zíper, eu gosto sempre de fazer dessa forma, segurando a frente desse lado. Então, eu vou abrir assim, e aqui nesse lado eu vou colocar as canetas, o lancetador, todos os produtos que precisam do elástico. E nesse lado eu vou colocar o zíper e o plástico onde vai ficar as agulhas e os outros produtos que a sua cliente ou você pode colocar. Eu já cortei o plástico cristal. Você pode usar aqui também uma telinha, uma tela de filó, se você quiser, para ficar vazado. Eu vou usar o plástico porque foi a solicitação da cliente. E aqui vai ficar as partes que eu já havia passado para você de medida. Vai ficar aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo, que é o viés. E depois também vem o zíper aqui. Eu resolvi trocar as cores porque eu só tinha esse elástico que eu esqueci de te passar lá no começo, mas já está na lista de material. Como o elástico é bege, eu resolvi alterar esse tecido para esse da corujinha e aqui na parte de baixo também, para ficar nos tons do bege, então vai ficar combinando mais com o elástico. E aqui na parte superior também vai mais um viés que eu acabei esquecendo de te passar, que é um viés de 4 centímetros, mas ele está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então esse aqui eu vou fazer também de corujinha, então também vai ficar assim de corujinha. E agora então eu vou fazer a montagem com você lá na máquina e também já vou fazer as marcações para costurar o elástico aqui nesse lado. Então agora me acompanha lá na máquina com o passo da costura. Eu gosto de usar o calcador de zíper. E eu vou começar então pela parte superior. Eu vou usar o rosa que eu já havia cortado para colocar atrás e na parte da frente o estampado. Começo pela parte deixando o zíper assim dessa forma e vou colocar então o tecido assim direito com o direito do zíper e costuro pelo avesso. Costurei a parte da frente, agora eu venho com a parte de trás e vou colocar o direito com o direito do tecido, fazendo um sanduichinho do zíper. E eu costuro então pelo lado do meu tecido que já está costurado. Então eu vou costurar bem em cima da minha costura anterior. Agora eu abro, vou puxar bem os dois tecidos. Se você achar necessário, pode alfinetar. Se você quiser, também pode colocar manta aqui junto, a manta acrílica. E agora eu vou rebater uma costura. Eu gosto de seguir o meu calcador nessa parte superior. Então, eu vou fazer a costura bem próxima à finalização aqui do tecido. Eu gosto de aumentar um pouquinho o ponto também. E assim ficou, ó, bem pertinho a costura. E agora eu vou, então, posicionar o plástico aqui na parte de baixo. Então, eu faço da seguinte forma. Então, eu vou analisar a direção do meu tecido, porque ele tem pé. Então, eu vou colocar assim da seguinte forma, direito com direito, e o meu plástico, ele vai ficar assim, ó, rente com o meu zíper. Então, ele vai ficar
para a esquerda. E eu vou costurar primeiro o zíper, prendendo bem o tecido. Eu gosto de fazer duas costuras porque eu gosto que fique a costura no lado de fora bem perfeita. E agora eu venho com o plástico. Então, ele vai ficar da seguinte forma. Então, o tecido está aqui, o zíper aqui atrás, eu vou colocar o plástico bem rente aqui com o meu tecido e o meu zíper. Então, vejam que está sobrando desse lado aqui também. Eu perdi a parte do vídeo que eu costurava essa parte, porque eu achei que a câmera estava gravando e tinha parado, acabou a bateria, e eu acabei não conseguindo gravar essa parte, mas o que eu fiz então só foi uma costura em cima da mesma costura que eu já havia feito, prendendo o plástico aqui na parte de trás. Então, ficou assim, ó, o plástico pra cá. Eu costurei, na realidade, bem em cima da costura que eu já havia feito, prendendo o viés e o plástico. Eu faço duas costuras porque assim fica bem retinho, não corre o risco da parte de fora ficar torta e você ter que costurar novamente. Então, agora eu vou esconder essa parte aqui da costura, dobrando da seguinte forma. Vou dobrar uma vez, encontrando o zíper, e dobro mais uma vez, tampando a costura que eu acabei de fazer, e coloco um clips. Dobro, olha só, dobro bem rente com o zíper e dobro novamente. Ficando assim, ó, vou tentar sempre esconder a minha costura do zíper aqui atrás para o acabamento ficar perfeito. E agora, eu vou passar uma costura bem aqui na pontinha, igual essa de cima, seguindo o meu calcador de zíper. E agora eu vou descer o plástico e vou passar mais uma costura, prendendo esse viés no plástico. Isso aqui é opcional, tá? Eu gosto para esconder, ó, aqui atrás ele vai ficar assim. Agora eu vou rebater, então, no outro lado. Agora eu gosto de trocar o calcador e usar esse calcador, que é o de costura invisível, então ele tem essa chapinha pra gente se guiar. Eu já tenho alguns vídeos daqui no canal usando esse calcador. Então, agora eu vou seguir o meu viés, então a chapinha vai encostar no meu viés e eu vou colocar a agulha mais para a esquerda, mas você pode usar aí o calcador que você tem, seguindo da forma como você tiver. A maioria das máquinas novas já vem esse calcador, então ele facilita bastante. E agora é importante que você puxe bem o plástico para que ele não fique dobrado. E eu fiz uma costura bem na pontinha, então ficou assim o acabamento. E atrás ficou assim. Então, fica duas costuras perfeitas, o zíper todo escondidinho. E agora, aqui na parte de baixo, eu preciso fazer o acabamento do viés. Mas antes disso, eu vou medir bem certinho, porque às vezes aqui o plástico dá uma entortadinha. Então, eu vou lá na mesa, vou medir, vou cortar certinho e trago ele ajustado para finalizar a parte de baixo. Então, eu alinhei o meu plástico, deixei bem retinho, eu coloquei assim, ó, dessa forma. O plástico aqui, depois de pronto, ficou com 12 centímetros. E agora eu vou fazer o acabamento aqui na parte de baixo, com um viés. Então, vou colocar direito com direito. Como o meu plástico está um pouquinho maior, então vou centralizar. Vou voltar com o meu calcador tradicional. Então, a minha margem da agulha até o calcador vai ter 1 centímetro. Eu vou usar o clips para que o plástico não escorregue.
Deixei uma margem aqui de 1 centímetro. E agora eu vou dobrar, ajustando bem, ó, puxando aqui e vou dobrar. Eu também mudei o tamanho desse viés, para você já vai estar o tamanho certo, mas eu decidi fazer com 4 centímetros para ele não ficar tanto tecido sobrando aqui na parte da dobra. Então eu vou dobrar uma vez e dobro mais uma aqui segurando, ó, então ele vai ficar pequeno. Ó, prendo bem, tampando bem a minha costura. Eu vou começar então prendendo primeiro nessa parte de cima e depois essa parte de baixo, para ficar igual aqui nessa parte superior, eu vou costurar direto lá no trabalho. Então, colocar esse calcador. Posso seguir também o calcador aqui, a chapinha encostando nesse lado, ó, eu inverti agora o trabalho. Agora eu vou prender lá no meu trabalho, fazendo uma costurinha bem aqui na ponta. Então, ficou assim, ó, dessa forma o meu zíper. E vou posicionar aqui na minha parte direita. E depois eu venho passando uma costura aqui nessa parte de baixo. Eu vou prender com o clips aqui na parte de cima, para poder fazer a marcação do elástico. Então, lá no início eu esqueci de pedir para você separar o elástico, mas ele está na lista de material. Então, o elástico eu vou pregar aqui nessa parte. Vou fazer então a marcação de 2 centímetros e vou marcar no meio. Eu fiquei com 24 centímetros e meio, então vou marcar aqui aproximadamente 12,2. Então, eu vou fazer somente um pontilhado para colocar o elástico nessa posição, bem em cima da marcação, para não manchar. Eu vou fazer a marcação conforme a minha cliente solicitou. Então, eu vou usar alguns produtos que eu tenho para simular os produtos que eu vou colocar aqui no meu estojo. Eu vou simular com essa caneta de tecido, a caneta da insulina. Esse aqui vai simular o potinho de fitas. A minha chave do carro vai simular o glicosímetro. E depois, eu ainda preciso do lancetador. Então, eu vou simular com uma caneta, porque eu acho que ele tem mais ou menos a medida de uma caneta, que vai ficar aqui. Então, eu vou posicionar mais ou menos dessa forma. E lá na máquina eu já te passo certinho quais são as medidas que eu vou fazer. E também vai estar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Eu vou começar posicionando o elástico aqui na lateral. Eu vou esconder embaixo do zíper aqui, depois no final vai vir o zíper, então eu vou deixar ele finalizado aqui atrás. Então, eu vou posicionar rente com essa linha que eu fiz, bem no meio. E vou fazer uma costurinha aqui no comecinho. Lembrando que eu só estou com a manta térmica desse lado, então eu não estou com o tecido aqui de trás. Eu vou prender aproximadamente a 2 centímetros do início, porque aqui vai vir o zíper, tem o viés, então eu não quero que a caneta fique muito em cima do viés. Então, eu venho exatamente aqui nessa posição e faço 2 ou 3 arremates. E eu já vou te dar a medida para todos os materiais que eu vou usar, mas eu vou te dar a dica como você pode medir para colocar só os materiais que você quer. Então, de repente, você pode usar essa dica para fazer um porta-lápis, um porta-caneta. Então, eu vou fazer o que? Eu vou colocar a caneta que eu quero usar e vou esticar o elástico, desde que ele não fique muito esticado para não subir demais o elástico aqui desse lado. Então, eu não posso esticar muito, eu vou deixar ele com uma leve pressão, mas não muito, ó. Ele tá subindo um pouquinho, mas é pouco. E ele vai ficar assim, dessa forma. Então, você vem e mede o elástico. Então, o meu aqui ficou com 3 centímetros.
Então, esse seria o tamanho do elástico. E aqui eu vou medir exatamente nesse ponto. Esse ponto ficou com 2 centímetros. Então, eu vou fazer o quê? Vou medir a minha base com 2 centímetros e o meu elástico com 3. Então, faço da seguinte forma. Meço a parte de baixo, 2 centímetros, faço uma marcação, meço o elástico, 3,5. Se você quiser, pode marcar aqui no elástico, alinho e costuro. E assim, ele fica bem certinho na posição. Então, agora faço o mesmo no outro lado. Como eu já tenho agora o tamanho e eu quero fazer mais uma caneta, então, eu já meço 2 centímetros. Eu já havia feito uma marcação, meço o elástico. E agora, alinho. O lancetador eu vou também deixar 2 centímetros, porém eu vou deixar o elástico um pouquinho mais justinho, porque eu acho que ele é um pouquinho mais estreito. Então, vou deixar 2 centímetros na parte de baixo e um pouquinho menos que 3 centímetros de elástico. Nesse próximo, eu vou fazer o potinho de fitas. Como esse meu, eu acho que ele é um pouquinho mais gordinho, então eu vou fazer ele mais justinho. Ficou com 4 centímetros de distância. Como eu acho que ele é um pouquinho menor, eu vou deixar um pouquinho menos, 3,5. E 5 centímetros de elástico. Então, vou marcar 3,5 aqui na parte de baixo. E 5 centímetros de elástico. E agora seria o glicosímetro, que ficaria aqui no final. E ele tem 4 centímetros, 4 centímetros e meio aproximadamente. Vou medir aqui 4,5. E eu vou precisar de 5 centímetros de elástico, porque ele não é tão alto. E agora eu vou finalizar essa parte do elástico aqui de baixo. Então, eu vou cortar bem no meio e posiciono ali de baixo. Então, eu já vou fazer um arrematezinho aqui só para ele não sair. E o elástico está finalizado. Então, agora eu vou colocar o cursor e vou fazer um zigue-zague junto com o outro, fazendo o arredondamento aqui dos cantos. Então, agora eu vou lá na mesa fazer o corte, a marcação e já volto para fazer o zigue-zague. Então, vou posicionar. Se você quiser, pode passar um pouquinho de cola para fixar. Vou fazer o recorte. Vou colocar o cursor interno. Então, aqui eu abro um pouquinho o zíper e encaixo a frente redonda do zíper. Encaixo um lado, depois o outro. Quando ele fizer um clique, você pode finalizar e empurrar. Então, vejam que o dentinho ele tem que estar bem retinho. Se você corta o zíper, ele precisa estar bem retinho aqui na ponta. E assim, ele fica aqui dentro também bem reto. Com tudo finalizado, eu vou lá para a máquina já com o zíper. Eu resolvi trocar, eu ia usar zíper rosa, mas eu resolvi colocar o branco. Acho que vai ficar mais discreto. Eu não comentei antes, mas eu cortei o viés
na diagonal. Então, agora eu vou lá na máquina, vou levar o meu viés, vou levar o meu trabalho, o zíper, e já te mostro como eu faço a parte do viés. Eu vou costurar essa parte aqui de baixo, prendendo na parte de fora. Como eu tenho um desenho, eu quis fazer uma marcação para costurar bem aqui no lado de fora, para não pegar em cima dessa minha costura. Então, eu já fiz uma marcação, prendi com um alfinete. Como eu medi bem certinho nessa marcação, então, olha só, ele ficou exatamente na medida que eu quero. Vou trabalhar com esse calcador novamente, para minha costura ficar bem rente aqui com o viés. Vou aumentar um pouquinho o ponto. Aqui ficou a costura no lado de fora. E aqui no lado de dentro. E assim ele fica todo preso. Agora eu vou passar o zigue-zague ao redor. Eu gosto de fazer um zigue-zague maior. Fiz um zigue-zague bem grande, olha só, bem espaçado. E agora, então, vou costurar o viés para depois o zíper. Então, vou começar costurando em qualquer ponto. Deixo um espaço para fazer a emenda. Eu gosto de trabalhar com viés de 1 centímetro aproximadamente, então eu jogo a agulha para a esquerda. E agora é só seguir. Então, eu vou costurar todo o viés primeiro e depois eu costuro o zíper. Então, chegando aqui no final, eu tenho mais ou menos um palmo para poder fazer a emenda. Antes de você cortar o excesso, se certifique que ele está bem justinho, não tem nem tecido e nem trabalho sobrando, ó, ele está bem justinho. E aí eu posso cortar o excesso. Agora eu vou dar uma checada, ver se está tudo certinho. Antes de eu colocar o zíper, eu gosto de fazer um pique aqui nos cantos, no viés. E eu venho e passo um zigue-zague somente nos cantos, para que ele não levante demais o viés na hora de pregar o zíper. Então, agora eu vou costurar o zíper. Eu vou prender o meu viés aqui desse lado, ó, puxando bem. Vou prender com o alfinete, cuidando para não pegar a parte de dentro, só a manta do lado de fora. Eu gosto de prender para não fazer pregas na hora que eu costuro o zíper. Vou fazer isso em todos eles. Então, eu quero que o meu estojo fique dessa forma e que a abertura do zíper fique para esse lado. E agora eu venho com o meu zíper. Eu vou precisar somente um lado do zíper, eu não vou precisar dos dois. Eu gosto de costurar ele inteiro e eu tiro depois. Eu já medi aqui, ó, o meu zíper 4 dedinhos, onde eu vou deixar sobrando. Posiciono bem no meio e eu vou virar. Meço aqui aproximadamente 2 centímetros do meu meio. E vou começar a costurar daqui pra frente. Só que eu não vou alinhar o meu zíper com a parte externa. Eu vou jogar ele um pouquinho mais para dentro, porque eu quero que a costura do zíper fique exatamente em cima da costura que eu fiz o viés. Então, eu jogo ele um pouquinho para dentro, meio centímetro, e costuro com o meu pezinho normalmente, encostando aqui, ó, bem na cremalheira do zíper.
E chegando aqui no final, eu vou parar exatamente a 2 centímetros do meu meio. Então, chego ali e faço um arremate. E vou ficar assim, ó, com o acabamento dessa forma. E agora eu posso soltar, então, esse zíper, ficando assim, dessa forma. Eu vou virar todo o viés para fazer o acabamento. E aqui fica a seu critério, se você quiser fazer à mão ou à máquina. Eu gosto de fazer nesses trabalhos o acabamento à mão. Então, eu venho com o meu clips, vou tampando as minhas costuras. Vou fazer assim, dessa forma, em todo o trabalho. E vou fazer o acabamento à mão. Mas nada impede que você feche aqui a máquina, se você achar melhor. Então, fica aí a seu critério. E aqui no zíper, você pode finalizar ele assim pra dentro. Antes de fazer o acabamento do viés, eu vou fazer o acabamento do zíper para te mostrar. Então, eu vou colocar o zíper aqui dessa forma. Vou unir bem. Eu vou ajustar bem certinho. Então, coloco no lado maior primeiro e já encaixo aqui no menor. Dobro e puxo o resto do zíper. Olha só o acabamento. Ficou bem certinho. Agora é só você cortar esse excesso aqui. Aí você pode cortar do tamanho que você achar melhor. E vou fazer o acabamento com aquele pedacinho de 5x8 que eu cortei lá no início. Vou costurar de um lado e de outro. Vou deixar um lado aberto. Paro com a agulha embaixo, viro, seguindo o pezinho. Corto aqui na diagonal e vou desvirar. Dobro a pontinha assim pra dentro e faço um quadradinho. E vou embutir aqui no zíper. Então, agora venho aqui e faço uma costurinha bem na pontinha. Se você quiser, pode fazer um quadradinho. Eu já trago com o viés finalizado e te mostro como ficou o acabamento final. Então, eu resolvi finalizar o viés à mão, olha só o acabamento. Então, eu já tenho vários vídeos aqui no canal dando dicas de ponto invisível. E se você é iniciante e não quiser fazer o ponto invisível ou não tiver tempo, você pode vir então e costurar aqui o viés. Como eu quis fazer o acabamento à mão, fica perfeito. E aqui no lado direito. E está finalizado o estojo. Espero que você tenha gostado de mais uma dica. Então, essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Como eu mencionei lá no início, você pode usar essa dica para fazer outros trabalhos, como um porta-pincel. Achei a dica muito boa para fazer um porta-pincel, um porta-maquiagem, ou até mesmo um estojo escolar, por ser muito prático e versátil. E se você quiser conferir a dica do viés, está aqui embaixo na descrição, confere os links. E não esquece de deixar o comentário se você quiser assistir o vídeo do quilting, eu vou trazer num próximo vídeo. Então, comenta aí e se você puder, deixa aquele like para me ajudar a divulgar essa dica e também não esqueça de compartilhar com seus amigos. E se você é novo por aqui, se inscreva já porque toda semana tem dica nova aqui no canal, ok? Espero que você tenha realmente gostado de mais essa dica e a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!